Fala galera, É, hoje eu vou mostrar para vocês a resolução de duas questões que, que eu resolvi no Securinet desse ano. Nesse campeonato desse ano a gente ficou em nono, porque não demos tanto foco. Ano passado a gente tinha ficado em quinto, mas esse ano a gente começou a jogar depois de 12 horas que tinha começado, porque a gente já estava jogando outro CTF que valia mais pontos. Então a gente começou a jogar esse campeonato bem depois, mas mesmo assim a gente conseguiu resolver muitas questões. Então eu vou mostrar a resolução de duas que eu fiz. Uma é em PHP puro e a outra é usando o Framework Symfony. Então, vamos lá. A resolução do Beginner's Luck. Então, o que, é que acontece nessa questão? Ele te dá um link para um servidor web e ele te dá uns arquivos aqui também que mostram qual é o código da questão. Então, eu vou abrir aqui só para vocês verem como que é essa questão. Basicamente, deixa eu começar ela aqui do começo. Já está certinho. Então, beleza. O que é que essa questão você precisa fazer? Você vai gerar, você vai tentar gerar um token, e esse token ele vai ter sido gerado no começo da sua sessão. Então você precisa que o token que você gerou seja igual ao token gerado para você no banco de dados. Porém, isso é praticamente impossível você conseguir gerar, que ele tem um tamanho de 100 letras aqui, esse token. Então é muito provável que você não consiga estar gerando um token que é igual ao que foi gerado para você no começo da sessão. Então vou dar uma mostrada aqui no código dessa questão para vocês verem como que se resolve. Então o que acontece? No começo dessa questão, tem aqui o código em PHP. Tem algum código aqui para conectar com o banco de dados que a gente não tem acesso, não vem no zip dos arquivos. Então, ele gera um token de 100 letras e aqui ó, vocês podem ver que ele passa o atributo 100 para essa função. E depois de gerar esse token, ele vai utilizar uma variável do PHP chamada server e o remote address aqui, que é onde o PHP salva o IP de quem está fazendo a requisição, né? E depois de pegar seu IP, ele vai inserir o token e o seu IP numa tabela usuário. Então aqui essa query ela não está não dá para você fazer SQL injection, porque ela está usando o prepare aqui, então está seguro. E depois que esse token é criado, você vai ser redirecionado para esse arquivo aqui, play.php. Vamos lá ver como é que ele está. Então aqui, nesse play.php está toda a lógica que faz o seu contador de quantas vezes você pode jogar até acabar. Então você tem 10 tentativas aí para poder tentar adivinhar esse token. Então toda vez que você fizer uma tentativa vai aumentar aqui um e vai tirar uma das suas chances, né, disponíveis. E mas o que é que acontece nessa parte? Você pode ver aqui que nessa parte aqui você tem uma query que ela está sendo concatenada, não está sendo usada a query parametrizada. Então aqui você tem a oportunidade de entrar com SQL injection. Porém, aqui na parte, ó, tem um post aqui e tem um val. Então é nessa parte aqui que você consegue fazer o seu payload. Na parte do server aqui vai ter o remote address, então isso aqui você não consegue modificar. Então ele sempre, vamos dizer que ele vai estar fazendo requisição e vai estar sempre fazendo isso aqui, ó, para você. IP, vai colocar o seu IP aqui. Tá, vamos colocar o IP, não, qualquer. Token igual a. Então, nessa parte aqui, essa vai ser a query. Então você consegue, por exemplo, se você entrar um SQL injection padrão aqui, você consegue fazer essa query. Então eu vou até mostrar a vocês aqui que eu coloquei no Postman. Você consegue, antes de mostrar isso aqui, ó. Se for retornado uma linha da tabela, então ele vai mostrar isso aqui, ó. Vai mostrar um true e esse aqui, flag.php, use isso para pegar o seu token. Então o que acontece nessa questão? Depois que você conseguir o token, que foi salvo no banco de dados, você vai entrar nessa página PHP aqui, flag.php, vai mandar o token e com isso você pega a flag. Eu não vou poder mostrar essa parte aqui para vocês porque eu utilizei o IP do meu amigo, porque
Isso faz parte da resolução da questão. Então, o que acontece? Depois de 10 tentativas, você não pode mais fazer nenhum payload. Então, assim, você pode ver aqui que o token que foi gerado para você vai ser removido da tabela. Então, você só teria 10 chances. Porém, o que acontece? Esse ataque aqui é um blind SQL injection, ou seja, você não pode ver o que foi retornado pelo seu payload. Então, você basicamente tem que fazer guessing do que é que tem salvo aqui nessa tabela. Então, você precisa de muitas requisições para poder conseguir fazer isso. Então, assim, você não vai conseguir, tipo, uma query só você não consegue. Nessa questão aqui, como esse token tem 100 caracteres, você no mínimo precisaria de 100 tentativas para poder retornar essa informação. Aí o que é que acontece? Eu pensei, não, então já que eu não posso testar com o meu IP, eu não consigo modificar isso aqui, o que foi que eu fiz? Eu pedi para um amigo meu, do time, Vitor, é, entrar nessa questão, ele gerou o IP e me passou o IP dele. Então, assim, eu fiz as consultas baseadas no IP dele, não no meu. Então, o token que ele estava utilizando estava lá salvo no banco de dados e eu só deveria estar fazendo a consulta para descobrir quais eram os caracteres que estavam salvos nesse token dele, né? Então, eu criei um script de Python para fazer isso. É, Basicamente aqui eu criei uma classe Beginner's Luck e chamei esse método index que eu criei para poder começar a sessão em si. Fazia aqui uma requisição para o index pelo PHP, salvava o PHP Session ID que estava no cookie e deixava salvo aqui no objeto, né? E essa URL aqui eu coloquei só para poder ficar mandando a requisição para ela. E o código em si, que é a parte que realmente resolve a questão, é esse loop request aqui. Aqui eu já estou com a parte do token descoberto, mas vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona. Então, o que acontece? O token, no caso, ele era gerado por strings em lowercase e minúsculos, né, e em números, ou seja, era de A a Z minúsculo e de 0 a 9. E esse IP aqui é o IP do Vitor. Então, eu usei aqui o contador para poder ficar. Porque nesse caso aí eu estava usando o for no range, porém, às vezes a sessão acabava, né? Que eu só tinha 10 tentativas, então eu precisava recitar a sessão. E era nessa parte aqui, ó. Eu testava para ver se tinha o máximo de tentativas na resposta, e se tivesse, eu chamava de novo a função index. Ou seja, eu aqui fazia outra sessão e continuava a chamar o blind SQL injection. Então aqui ó, nesse caso aqui, eu vou linha por linha para explicar como é que esse script funciona. Primeiro eu pegava o caractere que eu queria testar, começava no A aí, por causa do string lowercase, e ia do A até o Z e depois do 0 ao 9. Então aqui tem o SQL injection, né? Deixa eu mostrar para vocês primeiro aqui o post. Né? Então, se eu fizer aqui uma requisição, val era aquela variável que eu mostrei no post, que estava vulnerável, e aqui o payload, né, para SQL injection. Então aqui vocês podem ver que ele passou, né? Foi retornado uma linha. Então, assim, aqui eu já posso saber que ele tem um SQL injection aí. Porém, eu não consigo ver o retorno. Então, vamos lá tentar adivinhar qual token seria. Então, aqui tem o meu payload. Eu coloquei um aspas simples para poder fechar essa parte aqui, né, do token. Vou colocar aqui para vocês verem basicamente como ficaria. Ou seja, ficaria mais ou menos assim, ó. Ou seja, a query que eu fiz procuraria pelo IP igual a esse IP aqui. E se o token ia ser vazio, né? Ou seja, isso aqui vai ser descartado, essa comparação. Se o IP fosse igual, isso aqui é o formato do Python, ou seja, eu vou substituir nessa função aqui. Aí vai substituir por esse IP aqui. Se esse IP for igual a esse IP e o token, aí eu vou usar uma função do SQL aqui, que é o like, que eu consigo ver se uma palavra começa ou termina com... Tipo, ela tem esse padrão aqui. Ou seja, se eu passar um A aqui, se o token começar com A, e pode ser esse porcentagem ele utiliza, tipo, é o resto da string aqui, ou seja, pode ser qualquer coisa.
Então ele testaria se o token começar com A e qualquer coisa depois, aí eu conseguiria ver essa parte aqui da query. Então, se não existisse, apareceria essa mensagem. Ou seja, eu consigo adivinhar o que é que tem escrito nesse token. Então, com esse script você consegue adivinhar o que é que tem lá no token. Então, ele demorou um pouco para rodar porque colocaram 100 caracteres. Eu não entendi para que fizeram tão grande, poderia ter colocado menor. Já que você já teria o script e demoraria bastante com 100 caracteres. Mas enfim, então o que é que eu faço aqui depois? Eu coloco a seção do PHP, que está salva aqui na minha classe, e passo nesse cookie, o PHP Session ID. E aqui eu vou fazer, simplesmente eu faço a requisição para o servidor, né? Para a parte do play. E se tiver algum erro, porque às vezes ela estava caindo, a questão acho que tinha muita gente tentando fazer brute force. Então eu simplesmente botava aqui o erro, dava um print e continuava, né? Depois. Tentava fazer de novo esse while aqui. Porém, se não tivesse erro de conexão, a gente mostrava aqui qual era a resposta. Mostrava o payload também. Eu coloquei isso mais para debugar mesmo. E se a flag.php aparecesse, no caso essa parte aqui, do blind SQL injection, eu saberia que o token estava correto. Então eu adicionaria esse último caractere ao token, colocaria o contador para zero de novo para poder começar a contar no A. E daí eu poderia ir fazendo o guess dessa flag. Então eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que o script funcionava. Restart aqui é que ele está fazendo restart na sessão. E aqui já tem o token do meu payload que já tinha colocado, né? Então ele vai testar aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E nisso aqui, ó, tá sempre aparecendo a mensagem que não foi achado o token. Então, eu não vou deixar isso aqui tudo rodando, porque realmente vai demorar. Acho que o token nessa parte aqui tinha o quê? Tava com 29 caracteres, ou seja, são 100 caracteres. Então, ó, vocês viram aqui, ó, tem um R e aqui tem um S. Quando eu coloquei o S, eu vi que retornava a mensagem da flag, né? Então, aí com isso eu já adicionava o S no final, né, da linha. Ou, na verdade, o S não, é o T. Então, aqui é o T que está realmente na flag, ou seja, eu já sei que eu tenho certeza que o token é esse aqui. Então, depois disso já vou para a próxima letra. Aí aqui eu já começo a procurar pelo A, B, C, D, até achar a próxima letra aqui, ó. Já achei o, o G. Aí já adicionei o G aqui no final do token, já estou procurando pelo A. E com isso você consegue adivinhar esse token, né? Quando você conseguir 100 letras, aí no caso, o que foi que eu fiz? Eu mandei o token para o meu amigo, né? Porque estava no servidor remoto dele, ele colocou aqui e retornou a flag. Então foi assim, eu não vou colocar a flag aqui porque não tem pra quê, mas essa era a resolução da questão. Então eu vou mostrar agora como é que vocês resolviam a trading. Essa aqui é a Trading Values, eu vou mostrar como é que ela é. Achei bem legal essa questão, ficou muito bem feita. Tem essa aplicação aqui, e ela vai chamando vários endpoints aí na API e vai retornando para você os pontos, né, nesse gráfico. Meio que para estar olhando como se fosse negócio de ações. Então, o que é que ela está fazendo aqui? Ó, a todo momento ela está fazendo requisição aqui para o servidor. Então, tem aqui o header. Ela está passando uma fórmula que está em base 64. Podem ver aqui, ó, tem o v1.mpk, v1.dr, tem cadê v2 aqui, .mq, blá blá blá. E vamos dar uma olhada no código-fonte dela. Então, esse aqui é o código, ele está usando hashcharts aqui para poder mostrar esse gráfico. Então, ele tá usando aqui aquela fórmula que eu mostrei que está em base 64, está fazendo um get para essa parte, para essa endpoint aqui default, e está passando esses valores STC, PLA, SDF, OSK, e com isso ele está fazendo o passe, né, depois
dessa resposta. Então, vocês podem ver aqui, quando ele chama, ele sempre está recebendo aqui, ó, um inteiro. Então, tá usando essa fórmula para poder calcular esse número aí. E basicamente é isso, ou seja, você tem um ponto aqui para explorar, que é essa fórmula aqui, esses valores, que deu para encontrar rápido isso aí. Então eu gerei aqui, fiz um script para poder fazer isso para mim, fácil. Eu estou usando request de novo do Python. Estou colocando aqui os logs para poder ver o que é que tá acontecendo, né, enquanto eu faço a requisição. Aí que eu peguei uma fórmula padrão, né? Peguei a fórmula aqui e fui testar. Então, eu tenho aqui o código padrão da fórmula. Coloquei para a base 64 encodado. E passei aqui no CarString, né, que tem fórmula, aí tem aqui o valor, V1, etc. Assim, e tava meio que replicando o comportamento da aplicação, né. Tem os headers aqui, que basicamente isso aqui não precisa, porque eu peguei do post, né. Esse script foi gerado, né. Então, fazia a requisição usando esses parâmetros, faz o get aqui, passa os headers, passa o CarString, que eu defini aqui antes. Tem a fórmula e o valor. No caso, eu tinha um STC, eu acho, aqui na outra questão, né? Na aplicação, aí eu modifiquei porque aqui entrava o meu payload. Vocês podem ver que tem o V1 request. Eu vou começar mostrando o que é que aconteceria se eu fizesse. Deixa eu ver, acho que é STC aqui. Vou dar uma testada. Para vocês verem como é o processo mais ou menos de resolução, né? Disso aí. Vou começar aqui com o V1. Então, vou rodar aqui esse script, vocês vão ver a resposta. Ó, eu passei aqui só o V1, não chamei nenhum método dele, nem fiz nenhum cálculo. E ao mesmo tempo, com a fórmula, pô, eu usei o V1 como fórmula, né? E no caso eu usei o objeto STC aqui, no V1. Aí isso vai mostrar um objeto app entity, não fazia a mínima ideia do que era isso. E fui pesquisar mais, né? Mas eu percebi que isso aqui era o valor de um objeto. Tinha um average aqui, MPK, DRF, eram todos os métodos chamados aqui nessa parte. Então dava para saber mais ou menos que isso aí era um objeto. Mas eu não tinha certeza de que framework era e tal. Então eu comecei a fazer alguns guesses aqui para ver se eu descobria mais informações sobre o framework. Então, isso aqui, quando eu colocava algum input inválido, isso aqui foi o que me deu a resposta do que eu estava mexendo, né? Do que eu estava lidando na questão. Realmente eu não estou vendo aqui mais não, erro não, mas eu sei que quando eu fui pesquisar, eu percebi que esse erro aqui, ele fazia parte do Symfony. Então, o Symfony ele possui essa expression language e basicamente o que essa questão estava fazendo, ela estava pegando essa string aqui, que era enviada como fórmula, e estava sendo passeada aqui nesse expression language. Então, é mais ou menos como se ele estivesse passando esse input aqui, o evaluate aqui. E com isso ele retornava essa mensagem para você. Então, isso aqui tava, você precisava adivinhar como é que você poderia fazer. Então eu comecei a ler mais sobre o framework, né, do Symfony e como é que funcionava ele, os controles e tal. E fui tentar começar pelo objeto request. Então, ó, vocês já conseguem ver aqui que eu consigo estar vendo o objeto request. Já tem vejo os headers do que foi enviado. E geralmente quando você está tentando fazer algum tipo de injection, geralmente, por exemplo, em Python, usando Flask, o request ele geralmente é o objeto que você consegue fazer essa inspeção de dentro das variáveis do servidor. Então, eu fui dar uma olhada aqui no objeto request do Symfony, para ver como é que ele funcionava, quais atributos ele tinha. E deixa eu ver se abre. E felizmente eu pude ver que ele tinha essas propriedades. Então, assim, foi bem fácil resolver essa questão. Ó, por exemplo, tem aqui o request. Vamos lá, eu vou olhar aqui os cookies desse request. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqui o V1, que é a variável request, né? E eu estou usando aqui a fórmula. Então, bota aqui, ó, V1.cookies. Vou começar com os cookies.
Então aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho um objeto aqui, eu tenho acesso ao parameter bag, que é esse mesmo objeto aqui, ó, parameter bag, que segura os cookies da requisição. Então, é, a partir dessa parte aqui foi só um pouco de guessing para achar a flag. Eu fui logo olhando o server bag, que provavelmente ia estar aqui. Então, eu coloquei aqui, né, server. Então aqui, ó, eu já conseguia ver vários parâmetros do servidor. Tinha o usuário, data, tinha a string home, HTTP reference. Então, fui dando uma olhada aqui, né, script file name, index, tem aqui minha request, string, e aqui, ó, tinha salvo a flag dessa questão. Então, aqui você matava ela, colocava aqui e pontuava. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu!